Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês aí o segundo Pro Show que o Urs Kalecinski venceu na Alemanha, na terra dele. Foi lá, já venceu 2 Pro Shows no seu ano de estreia na categoria Open. É um cara que ele já era, sem dúvida, um dos melhores da categoria Classic, sempre estava ali dentro do top 3 da categoria Classic. E na Open, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não botava tanta fé, eu acreditava que ia faltar volume pro Urs para poder vencer Pro Shows, mas não é isso que tá acontecendo. Pro Shows, vamos ser também sinceros aqui, né? Ele não venceu ninguém que tá dentro do top 10 do Mr. Olympia na categoria Open, então isso também é importante, que a gente tem que ver muito bem o balizador para ver quem ele já venceu e onde mais ou menos ele se posicionaria dentro de um top 15 ali do Mr. Olympia. Então, na minha opinião, a gente tem que sim louvar o feito, a gente tem que comentar aqui os feitos, que são grandes feitos de um cara que acabou de migrar de categoria, ganhar 2 Pro Shows, enquanto que a gente tem muitos atletas que estão anos e anos batalhando dentro da categoria Open, que não conseguem a sua vaga pro Olympia. Mostra que o Urs é um cara fora da curva, mas também a gente tem que controlar um pouco essa expectativa, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que vale de merda nenhuma, em relação ao Urs, para também não achar que ele é um cara que vai estar dentro do top 6 do Mr. Olympia na categoria Open, porque sendo sincero com vocês, isso não vai acontecer. Ele com certeza, agora que ele vai pro Mr. Olympia, ele não vai fazer feio, ele vai, na minha opinião, ir bem, pode se posicionar dentro do top 10 ao top 15, na minha opinião, dentro da categoria Open, mas além disso, vai depender muito de quem for competir. Se os melhores atletas conseguirem competir, eu acho muito improvável que ele consiga entrar no top 10. Só que, se a gente for analisar, que vai ter alguns atletas, como por exemplo, o Rafael Brandão, que é um atleta que é do top 10 do Mr. Olympia, não vai competir esse ano, infelizmente. A gente não vai ter ele competindo, é uma pessoa a menos que o Urs pode pegar essa vaga. A gente não vai ter o Michael Krizo, que é um cara que foi top 9 no último Mr. Olympia, não vai competir esse ano, menos uma pessoa. Então, se a gente for vendo esses desfalques, a gente pode sim ver o Urs entrando dentro do top 10, mas se for um ano com todos os atletas top competindo, acho muito difícil que ele consiga estar dentro do top 10. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o Tony Toletti, o famoso Tony Burton, já foi top 7 do Mr. Olympia, uma posição acima do Rafael Brandão, coisa que, na minha opinião, não deveria acontecer nunca, porque o Brandão tem muito mais shape que o Tony. Só que o Tony competiu no ano que estava mais fraco, e isso fez com que ele conseguisse pegar um top 7 no Mr. Olympia. Bom, então a gente teve o Urs vencendo aqui o show na Alemanha. Em segundo lugar, tivemos o Quinton Era, que é um cara que competiu muito esse ano, é um cara que eu acho que já foi pro 4º Pro Show dele, tá competindo muito, ele realmente quer muito essa vaga. Eu acho que se ele estender um pouquinho mais aí, que já tá acabando os campeonatos, eu acho que só tem mais 1 ou 2 Pro Shows, vai ter o Pro Show da França, e eu acho que mais um só. Então eu acho improvável dele conseguir ganhar a vaga dele neste ano, mas ele teve uma evolução interessante. É um cara que nos próximos anos eu acredito que vai ganhar sim a vaga dele, se ele escolher bem os Pro Shows para ele competir. E em terceiro lugar, tivemos esse cara aqui que não tem pescoço, que vocês estão vendo aqui, que é o Ali Edward, que é um cara que foi uma surpresa, que não competiu no show da semana passada que o Urs ganhou, mas competiu nesse aqui, surpreendeu muita gente, veio com shape realmente muito assustador. Bom, em quarto lugar tivemos o Mark Hector, que também é um cara com shape muito bom, que eu já comentei dele na semana passada. Em quinto tivemos o Emir Emiragic, que é ele é alemão, se eu não me engano, né? Até passou um tempo aqui treinando no Ironberg de São Paulo. É um cara com shape muito bom, mas também é um cara que compete muito. Ele veio pra cá com uma promessa, um cara muito novo, mas eu acho que ele tem que às vezes mudar um pouco a estratégia, fazer coisas diferentes. Na minha sincera opinião aqui, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma. Mas bom, vamos comentar aqui então o principal duelo que a gente teve, que foi do Urs contra o Quinton Era, Quinton Beasts. Primeiro de tudo, é legal a gente ressaltar que nesse show, diferente do show anterior, eles pegaram e separou nitidamente quem eram os 2 melhores atletas para fazer um confronto individual só deles, o que eu acho que é muito legal para quem tá assistindo, porque você consegue ver mais no detalhe só aqueles 2 atletas que mais te interessam, porque só tem os 2 ali. Quando você faz um line-up ali, um confronto de 8 atletas, é difícil você realmente conseguir ver qual que é a diferença que os árbitros estão enxergando
quinto pro sexto, do sexto pro sétimo, porque você às vezes quer olhar o primeiro, o segundo e o terceiro, só que também você não quer deixar de olhar os outros para entender onde que tá a discrepância, onde que tá a diferença que os árbitros estão apontando. Os árbitros, eles têm os olhos muito mais treinados, então eles, na minha opinião, e eu quero acreditar nisso, conseguem enxergar essas discrepâncias entre o sexto e o sétimo, mesmo que você esteja vendo ali 5 segundos de pose de 8 pessoas, eles conseguem enxergar essa discrepância. Nós que somos do público, mesmo que você já acompanhe o bodybuilding há um tempo, você acaba sempre separando ali 2, 3 atletas para você prestar mais atenção e ver as poses, para você entender qual que é a diferença entre um e outro, porque que os árbitros estão colocando um à frente do outro. Os caras já têm o olho mais treinado, eles conseguem ver 8, 10 atletas e diferenciar isso. Então quando você tem essa separação de 2 atletas, eu acho legal, porque você consegue ver nitidamente ali onde que um acaba se sobressaindo em relação ao outro. E bom, se a gente for pegar aqui, por exemplo, na expansão de frente, né, do Urs pro Quinton, a gente consegue ver nitidamente que o Quinton é um cara infinitamente mais largo que o Urs. Não que o Urs seja um cara de cintura escapular, que seria a largura de ombro a ombro, estreito. Ele não é um cara estreito, mas o Quinton realmente tem uma estrutura que é muito mais favorável. O que falta para ele é colocar um pouco mais de volume, porque a estrutura dele comporta tranquilamente mais volume, e ele colocando esse volume, ele vai ficar um cara impressionante. Não à toa que eu fiz um vídeo para vocês aqui comentando que o Quinton pode ser um Samson Dauda 2.0. Ele é um cara relativamente novo, não tem seus 40 anos, ele tem um pouco mais de 30, se eu não me engano, e ele tem uma estrutura muito favorável. O que falta para ele é achar um bom treinador, fazer um bom trabalho e colocar mais volume nesse shape aqui, que com certeza ele pode galgar vários degraus. Olhando aqui na estrutura, eu particularmente acho que o Quinton posa um pouco torto, né? Se você for ver aqui, um ombro para o outro parece um pouco diferente. Não sei dizer para vocês exatamente se é uma questão de uma desproporção de ombro para ombro, se um ombro é mais desenvolvido que o outro, ou se é só uma questão de encaixe da pose. Eu acredito que seja uma questão de encaixe da pose, que faz com que a silhueta aqui, o arredondamento do ombro direito dele seja mais agradável do que o esquerdo. E aqui nessa pose eu acho que os dois estão ótimos, os dois têm uma ótima linha, os dois têm uma ótima estrutura, só que eu acho que o vácuo do Urs, que é um negócio que eu vou comentar com vocês mais em detalhes depois, chama mais atenção e faz com que fique um shape um pouco mais agradável. Então eu acho que aqui, olhando só para essa pose rápida, quem gosta mais de volume talvez prefira o Quinton, quem prefere um pouco mais de linha vai preferir um pouco mais o Urs, porque o encaixe da linha com a pose em si eu acho que fica mais agradável. Aí a gente vai pro duplo bíceps de frente, a pose mais importante do bodybuilding. O Quinton, se ele conseguir acrescentar o vácuo nas poses dele, eu acho que vai ficar muito bom, ele vai ter um shape muito estético, porque olha como fica legal, como fica bonito a pose quando coloca o vácuo, no caso aqui do Urs, eu acho que fica muito legal, fica muito interessante. Então aqui também eu acho que o Quinton poderia tranquilamente ganhar essa pose, mas eu acho que o Urs acaba levando por uma questão de ter um vácuo melhor. Mas quando você olha, por exemplo, o braço do Quinton é muito melhor que o braço do Urs. O braço do Urs agora na Open não parece tão desproporcional em relação ao resto do corpo quanto era na Classic, mas o Quinton tem um braço muito melhor, o Quinton tem um peitoral que na minha opinião é semelhante. Realmente o que muda é só essa questão da pose. Posando com vácuo, eu acho que o Urs ficou um pouco mais estético, mas aqui, sendo bem sincero com vocês, eu gosto mais da pose do Quinton, então eu acho que o Quinton levaria essa daqui, na minha opinião. Aí a gente tem a expansão de frente, que eu acho que o Urs posa um pouquinho melhor, e a gente tem que entender também que vocês podem ver que a câmera tá favorecendo mais o Urs. Agora que eu reparei nisso, a câmera não tá centralizada, ela tá um pouco mais direcionada para a direita, então todo mundo que tá aqui na direita vai ficar um pouco mais favorecido porque a câmera não tá centralizada. Nessa pose específica aqui, na de baixo já tá. Eu acho que aqui o Urs leva por estar com o peitoral cortando um pouco mais, vocês veem que a pose dele aqui me agrada mais. O Quinton, como fica aqui, essa cabeça colada aqui sem pescoço, eu acho que é muito impressionante na questão de volume, só que o Urs me agrada um pouco mais, a pose dele, como ele tá fazendo, se o Quinton, e também até a perna, né, a perna do Urs parece que é um pouco mais cheia que a do Quinton, e isso dá uma impressão melhor pra mim, na minha opinião. Essa pose eu acho que o Urs leva. Aí aqui a gente tem o peitoral melhor lado,
que, sendo bem sincero com vocês, eu diria que o empate aqui pode ir para qualquer um dos dois. Como o braço do Quinton é muito maior, eu acho que o justo seria o Quinton levar essa pose, mas seria praticamente um empate técnico aqui na minha opinião. E aqui a gente tem o duplo bíceps de costas, que aqui olhando, o Quinton tem muito mais detalhes que o Urs, ele tem mais detalhe aqui na parte superior, a gente pode ver o redondo maior dele aqui tá muito mais talhado, tá muito mais detalhado. O Urs ele tem um volume que é legal, mas as costas não é tão interessante, principalmente a parte baixa aqui dá pra ver que falta uma ativação aqui da musculatura do Urs. Eu diria que o Quinton leva essa pose, mesmo que a parte inferior aqui do Urs esteja muito bem, muito boa também. Bom, aí a gente tem aqui a expansão de dorsal, eu acho que fica também muito parelho, talvez eu diria que o Urs leva essa pose, mas fica realmente muito equilibrado ali, pode ir para qualquer um dos dois lados. Tríceps de lado, a gente tem uma pose muito estética, eu acho o encaixe dos dois muito interessante, porque aqui nesse tipo de pose, a gente pode ver o cara que confia na estética dele, né? Porque você vê que o cara bota o abdômen sem medo de estar com aquela barriga pra frente, aquela barriga de cadela prenha, bota a barriga pra jogo e não quer saber de nada. Essa daqui eu diria que o Quinton leva também, porque o tríceps dele é maior que o do Urs, você vê que o tríceps do Urs bem mirradinho, bem pequeno, é um ponto que o Urs precisa melhorar. Na minha opinião, para ele ser um cara mais competitivo na Open, ele tem que melhorar o tríceps e as costas, melhorando esses dois pontos. Dando mais foco nesses dois pontos, ele com certeza pode subir aí outros degraus na categoria Open. Depois a gente tem aqui a abdominais e coxas. Eu acho que o Urs leva essa pose. Eu até gosto quando ele faz o vácuo. Deixa eu ver se tem ele fazendo o vácuo aqui. Né, não tem. Porque o Urs ele tem uma largura de caixa que é muito impressionante. Vocês podem ver que ele é mais baixo que o Quinton, mas se você for pegar aqui a largura da dorsal dele, uma ponta da dorsal a outra, é praticamente a mesma largura que a do Quinton, sendo muito mais baixo. Então ele consegue fazer um X muito mais pronunciado por causa dessa dorsal dele que sai muito mais para fora. Então nessa pose eu acho que ele levaria. Bom, aqui a gente tem eles fazendo o mais musculoso. No mais musculoso, eu acho que o Quinton leva, eu gosto aqui do Quinton fazendo essa pose, mas eu acho que ficaria mais interessante se ele fizesse uma pose semelhante a essa do Urs, é que realmente esse ombro dele muito arredondado, o ombro do Urs também eu acho que é um negócio que ele precisa dar um gás, a gente pode ver que boa parte dos atletas que competem na Open tem um ombro muito desenvolvido, um ombro muito bom, o Urs vai ter que precisar dar um foco nisso daí. E bom, basicamente foi esse aí o confronto dos dois, e aqui sendo bem sincero com vocês, na minha opinião, eu acho que não foi nenhum roubo o Urs ter ganhado esse show, mas sendo sincero com vocês, eu acho que o correto seria o Quinton ter ganhado, tá? Porque eu fui mostrando pose a pose pra vocês aqui, boa parte das poses, na minha visão, o Quinton levaria, e seria justo o Quinton levar, porque ele apresentou uma melhoria de condicionamento muito justa do último show pra esse, e boa parte dos árbitros, quando se pronunciam pra poder falar o que eles gostam de avaliar nos atletas, eles falam muito que gostam de ver uma evolução de shape de um campeonato para outro, de um ano para outro, e na minha visão, o Quinton apresentou uma evolução melhor que a do Urs. O Urs, na minha visão, ele veio com praticamente o mesmo shape, só que um pouco menos inchado, que é um negócio que eu gostaria de comentar com vocês. Nossa, esse vídeo tá longo, hein? Bom, vamos lá. Aqui a gente pode ver a evolução do Urs saindo da Classic e indo para Open no primeiro show que ele competiu lá, o Europa Pro, né? Aqui, na minha visão, é um shape que eu achei muito volumoso, muito impressionante, mas eu particularmente não gostei tanto. Inclusive eu comentei com vocês aqui num vídeo que a gente fez especificamente sobre esse show, que eu não gostei da questão da linha de cintura do Urs, que pra mim aparecia muito estufado. Ele veio com a barriga muito estufada, ele tentava, isso aqui ele tentava fazer o vácuo. É um vácuo que não saía direito. Agora, olha a diferença como o vácuo já veio muito melhor. Aparentemente ele veio um pouco menor, só que não veio tão estufado. Esse shape aqui que ele apresentou no show na Alemanha, eu particularmente gostei mais, porque veio com uma linha mais estética do que um shape tão estufado quanto esse aqui do primeiro show dele. Então eu acho que se ele conseguir colocar o volume que ele colocou nesse show aqui, que na minha opinião ele estava maior do que esse outro show, só que vindo com a cintura mais controlada, como ele veio aqui, aí eu acho que seria totalmente justo ele ter ganhado do Quinton,
Beast. Só que como ele veio menor e só veio realmente menos estufado, eu acho que o justo seria o Quinton ter levado esse show, porque o Quinton também é um cara que tá mostrando uma evolução, ele tá batalhando, merecia, seria justo ele ganhar a vaga dele pro Olympia. Mas eu não acho que não foi nenhum roubo, nenhum absurdo, tá? O Urs ter ganhado, só realmente acho que o mais justo seria o Quinton levar essa vaga aqui. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, já ficou muito longo esse vídeo aí, quase 16 minutos de vídeo para vocês. Gostaria de agradecer demais você que ficou comigo até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês comentem também a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam aqui do que eu falei, deixem aí nos comentários pra gente ter um debate saudável aqui e vocês expressarem a opinião de vocês também, beleza? Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.